Fala pessoal, Almoço com TF no ar, nosso terceiro conteúdo nesta quinta-feira, feriado de Tiradentes, muita gente em casa e eu continuo trabalhando aqui. Já tivemos a análise da coletiva, o nosso primeiro vídeo, o segundo vídeo, um conteúdo da Débora Rocha lá no estádio Mané Garrincha, mostrando tudo ali, os gols de um ângulo especial, do ângulo lá da torcida, para vocês poderem acompanhar aqui. Esse vídeo não teve notificações, no caso o vídeo da Débora, então será bacana vocês assistirem aqui, procurem após o nosso vídeo, ele estará passando aqui nos relacionados. Nesse conteúdo do horário do almoço, quero falar sobre os estreantes da partida de ontem, Tietê, Gustavo Sauer e Lucas Fernandes. Sauer, na minha opinião, foi um dos melhores em campo. Ele teve ali uma atuação bem bacana, claro. Temos que colocar sim o peso do adversário, que é um time mais fraco, que é o Ceilândia. Porém, a gente já viu o Botafogo enfrentando adversários limitados e sofrendo. Ontem a gente já viu o contrário. O Botafogo pegando um time mais fraco e conseguindo ter um destaque, conseguindo ter uma imposição, conseguindo fazer um jogo bem propositivo, 100% do tempo ali em cima da equipe do Ceilândia. Não me lembro do Botafogo ter sofrido em nenhum momento da peleja. Isso tem que ficar sempre frisado naquilo que nós vimos ontem no confronto contra a equipe de Brasília. Porém, nesse jogo que aconteceu lá no estádio Mané Garrincha, nós tivemos 3 estreantes. Gustavo Sauer, que começou como titular, Tietê, que era para ter ficado no banco, mas com a contusão do Barreto, entrou ali com pouco menos de 10 minutos, e também o Lucas Fernandes, que atuou ali 10, 15 minutos na partida de ontem. Dá para analisar friamente Sauer e Tietê. Lucas Fernandes teve muito pouco tempo, mas mostrou ali um bom balanço ofensivo, bem disposto dentro de campo, aparecendo em várias funções. Esse jogador pode fazer tanto a função ali de um segundo homem do meio campo, ou também ser aquele jogador para fazer a posição de um camisa 10. Como o próprio técnico Luiz Castro disse ontem na entrevista coletiva, ele não enxerga os jogadores por nomenclaturas. Ah, esse aqui só é centroavante, esse aqui só é jogador lateral direito, esse aqui só é lateral esquerdo. Eu vou falar sobre Daniel Borges daqui a pouco, mas essas falas do técnico Luiz Castro, isso mostra que o treinador botafoguense, ele não vai ficar preso naquela nomenclatura. Ele vai enxergar os jogadores, isso ele falou também na entrevista coletiva, no dia a dia, o que os atletas são capazes de fazer, e com esta demonstração de capacidade, com as demonstrações de capacidades de cada um, o que ele vai fazer? Vai colocar o jogador nas posições determinadas. Isso que o técnico, que o português deve fazer nos jogos do Botafogo. Mas eu quero entrar agora um pouquinho sobre o Gustavo Sauer e também Tietê. Tietê jogou numa posição que particularmente eu não sou muito fã que ele atue. Ele é um jogador, um volante um pouco mais preso. Eu gosto que o Tietê se apresente mais, chegue mais à frente. Eu acho que ele tem muito mais potencial jogando à frente. Porém, um pouco recuado, recuperou algumas bolas e deu uma boa sequência ali na saída de jogo, já que ele tem uma qualidade interessante no passe. Mas eu gostaria de ver o camisa 6 alvinegro jogando mais à frente, numa segunda linha, sendo um jogador um pouco que possa chegar bem à área, porque ele tem uma boa batida de bola, ele tem uma facilidade de encontrar passes e cruzamentos. E ali jogando de primeiro volante, acho que ele fica um pouco preso. Mas a sua estreia foi muito boa, claro, pesando o adversário que tem as suas limitações. Já Gustavo Sauer fez um jogo muito interessante. Cortou para dentro, fez ali boas triangulações com jogadores que estavam próximos a ele, buscou passe, deu uma assistência, tem uma boa bola parada, o jogador que tem uma força muito grande no pé esquerdo e vai dar aquela tranquilidade, se é que a gente pode falar assim, no lado direito, que hoje era uma grande carência. Você tendo o Vitor Sá pela esquerda e o Gustavo Sauer pela direita, o Botafogo já começa a ter ali 2 extremos interessantes. E entra dentro daquilo que eu falei. São extremos, no caso do Sauer e também do Vitor Sá, com características de jogadores padrão Europa. O que seriam jogadores padrão Europa, TF? Atletas que estão mais acostumados a serem pontas construtores, não são aqueles jogadores de firulas, né? Aqueles pontas com as pernas alegres, né? Que pegam a bola, vou fazer cambalhota, vou fazer pedalar, não. Vai fazer o básico no setor, vai partir para cima no 1 contra 1
e também vai conseguir construir boas jogadas. E o Sauer fez muito bem isso ontem. Poderia ter feito um gol, teve ali uma chance que ele entrou cara a cara com o goleiro. Teve uma jogada do Matheus Nascimento, em que o camisa 90, ele poderia ter dado um tapa, o Sauer ele iria entrar cara a cara com o goleiro, mas a Joia tentou ali uma jogada individual e acabou parando no goleiro da equipe do Ceilândia. A estreia foi muito acima do que eu imaginava do Gustavo Sauer, até mesmo pelo pouco tempo de trabalho que o jogador teve. Ele não fez praticamente nenhum treino com o time comandado pelo Luiz Castro, apenas um apronto na última terça-feira lá no estádio Newton Santos. As outras atividades foram ali coisas normais específicas. Você não teve ali, por exemplo, na segunda-feira, que foi seu primeiro treino, ele não fez muita coisa, já que os jogadores que atuaram domingo contra a equipe do Ceará estavam ali apenas no regenerativo. Ele fez ali um treinamento com jogadores que não estavam sendo relacionados. O cartão inicial do Gustavo Sauer foi muito bom e eu espero que ele consiga continuar com esse desempenho nas próximas partidas alvinegras. Mas comentem aqui o que vocês acharam de Titi, Gustavo Sauer e Lucas Fernandes. Lucas Fernandes a gente tem pouco para falar dele, já que ele atuou pouco tempo, mas os outros jogadores, na minha opinião, fizeram boas partidas. Comentem aqui o que vocês acharam. E galera, tem jogo final de semana, Botafogo e Atlético Goianiense. A fase tá boa, a gente tá ali com odds bem parecidas com a da equipe lá de Goiânia. E é hora da gente ganhar ali um faz-me rir maroto, moleque e serelepe. Se vocês ainda não fizeram o cadastro no XBET, estão perdendo tempo. Link aqui no primeiro comentário. Façam cadastro, usem o código canal do TF, ganhem o dobro daquilo que vocês depositarem inicialmente. E claro, cada cadastro vocês ajudam. Esse careca que vos fala, ganha gente, R$5, R$10, R$15, façam lá os cadastros e também as suas fezinhas marotas, moleques e serelepes. Ontem, outro jogador que novamente fez uma boa partida foi Daniel Borges. Havia feito isso contra o Ceará e também ontem contra a equipe do Ceilândia. O antigo lateral direito e agora lateral esquerdo tem feito um papel tático bem parecido com aquele que ele fez durante a Série B do Campeonato Brasileiro com o Anderson Moreira, porém pelo lado direito. Ser aquele jogador um pouco mais preso, ajudando na saída com 3. Ontem o jogo foi transmitido pela Rede Globo e quem elogiou bastante o jogador foi o Júnior, um dos grandes laterais pela esquerda do nosso futebol. Ele, no final da partida, disse que se o Daniel Borges tentar se firmar pelaquele setor, ele tem tudo para ser um dos grandes laterais do futebol brasileiro. E foi bem bacana esse elogio, né? Porque o Júnior conhece aquela posição, que ele foi um jogador que foi conhecedor ali da lateral esquerda, jogou 2 Copas do Mundo, uma como lateral e outra como meio campo, mas um elogio como esse, que está começando a fazer partidas pelo lado esquerdo de campo, isso é muito importante. E na minha opinião, acredito que o Daniel seja titular do Botafogo até a chegada do Marçal. O Nico Ramalainen está ali ainda, está resolvendo as questões burocráticas para poder fazer a sua estreia com a camisa botafoguense e ainda ele não pôde estrear e não sabemos quando ele poderá estrear. Acredito que o Ramalainen jogue na partida de volta contra o Ceilândia ali no dia 12 de maio, já que será um jogo que o Botafogo está praticamente classificado e dá para o técnico Luiz Castro rodar mais o elenco e talvez seja a primeira oportunidade do Ramalainen. Acredito, não tem como cravar, mas você tem o Daniel Borges que veio como surpresa e virou ali uma opção para a lateral esquerda do Botafogo. E eu acho que hoje é titular incontestável daquele setor. Claro, vamos pegar adversários mais fortes, onde ele será mais testado, porém, por hora, acredito que ele está fazendo muito bem o seu serviço ali como lateral. Concordam com o Júnior? Acham que realmente o Dani Borges será um jogador importante pelo setor esquerdo? Comentem aqui. É isso, galera. Tamo juntos. Mais um Almoço com o TF chega ao fim. Vejam agora tanto o giro de notícias, também o nosso vídeo especial com a Débora Rocha, lá no estádio Mané Garrincha, e claro, a live pós-jogo. São 3 vídeos aí pra vocês assistirem. Tá feriado, galera. Sentem aí, Botafogo tá em boa fase e vejam vários conteúdos do Alvinegro. Tamo juntos, valeu. Fogo neles, pra cima deles, fogão, sempre fogão. Valeu, fui, tamo juntos. Fogo!